Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos começar a analisar as questões de biologia que caíram na Unicamp 2024 para te preparar para a próxima prova de 2025. Na primeira fase nós temos uma prova de conhecimentos gerais com 72 questões. Já a segunda fase é dividida em 2 dias, onde no primeiro dia tem a redação e 10 questões dissertativas. Língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa e questões interdisciplinares. No segundo dia são 20 questões. Os assuntos: ciências humanas, matemática, biologia e química. Vamos ver o que você precisa saber para a prova da primeira fase. Primeiro, que ela é uma prova de conhecimentos gerais e que tem 72 questões de múltipla escolha. Além disso, tem 4 alternativas cada questão, onde uma delas é a correta. Você deve sempre levar a caneta esferográfica preta com um tubinho transparente e a duração da prova é de 5 horas, sendo que você precisa ficar na sala no mínimo 2 horas fazendo a prova. E para levar embora, você só pode levar embora o controle de respostas e a declaração de presença. Tá aqui o controle de respostas, ó. Você vai anotar aqui cada uma das suas alternativas escolhidas da questão 1 a 72 e levar embora para depois conferir quando sair o gabarito extraoficial e oficial, principalmente. Sem mais enrolação, vamos para o enunciado da primeira questão de biologia? A Unicamp é dividida em 4 tipos de prova. No caso dessa questão sobre répteis, do ramo da biologia estudado em zoologia, essa questão é a 41 da prova QY, a 22 da prova RZ, a 27 da prova SW e a 33 da prova TX. Eu sempre vou deixar todas as versões e os números respectivos das questões. Tá bem? Sempre vai ficar aqui em cima, ó. Fica fácil você encontrar. Essa questão dizia o seguinte: a região à margem do rio Guaporé, em Rondônia, é considerada uma das mais importantes do planeta para a espécie Podocnemis expansa, popularmente conhecido como tartaruga da Amazônia. Assinale a alternativa que apresente corretamente uma característica importante para a vida de quelônios fluviais no ambiente terrestre. Então você percebeu, tá falando da tal tartaruga da Amazônia, dizendo que é para a gente encontrar características importantes para a vida de um quelônio que vive nos rios. Para a gente começar, eu tenho que te lembrar que está aqui no canal pela primeira vez, que a minha intenção com as questões de vestibular é fazer uma revisão do conteúdo. Então aqui a nossa revisão vai ser em cima de répteis, desse tipo de animal cordado, vertebrado, né? Então, o que nós precisamos? Quais são as características que nós precisamos destacar aqui? Quando nós falamos de répteis, nós estamos falando de animais cordados, assim como peixes, anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Só que esses daqui são tetrápodes. Então, quer dizer, a gente já elimina os peixes da lista aí dos cordados tetrápodes, tá? Esses animais são divididos em pelo menos 3 grupos mais importantes, aqueles 3 grupos que a gente mais estuda, né? São os quelônios, que vocês estão vendo aqui nessa questão, e os quelônios são formados por tartarugas, cágados e jabutis. Sobre isso, a gente já tem que fazer uma observação aqui no enunciado, ó. Nós estamos falando no enunciado de uma tal tartaruga da Amazônia. Tartaruga só existe marinha. Se esse animal é parecido com tartaruga, vive no rio, ele é um cágado. Ah, professor, e aquela tartaruga que vive na terra andando? Eu vou lá no bosque municipal e vejo ela ali na terra. Aquilo lá não é uma tartaruga. É um quelônio, é um primo da tartaruga. Também não é um cágado, é o primo do cágado. O cágado é aquático, mas de rio. Aquele lá é um jabuti. Então são 3 principais quelônios: jabuti, cágado e tartaruga, que no caso é marinha. Esse nome aqui é apenas um nome popular para um cágado. Esse é o nome correto. Inclusive a gente percebe aqui, ó, algumas deixas. Eles falam rio, eles falam quelônios fluviais no enunciado, né? Outro grupo de réptil importante é o grupo dos crocodilianos.
E aqui se encaixam os crocodilos, os jacarés, os alligators e por último, os escamados. Nos escamados tem dois subgrupos, né, importantes de se destacar. No caso, os lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, mais conhecidos como serpentes ou cobras. E agora nós vamos continuar enriquecendo esse nosso resuminho de répteis, enquanto a gente analisa cada uma das alternativas, lembrando que a gente quer encontrar a alternativa que tem informações corretas, hein? Letra A. A pele é seca e completamente impermeável, recoberta por uma espessa camada em forma de espículas, composta de proteína quitina. O que tem de correto aqui é o seguinte: pele seca, impermeável, legal, só que não é espículas, são camadas de queratina. A proteína em questão aqui é a queratina e não a quitina. Esses dois erros, por que os alunos geralmente confundem? Olha só, pode deixar passar essa letra A. Espículas a gente encontra em um tipo de animal também. O animal que tem as espículas são os poríferos, as esponjas do mar. Elas possuem espículas, que são tipo espinhos ali dentro do seu corpinho que acabam protegendo elas e dando sustentação. E a quitina nós encontramos também em um grupo de animal, que são os artrópodes. Mais especificamente no exoesqueleto dos artrópodes, naquela carapaça, aquele esqueleto externo que os insetos, os crustáceos apresentam. Por isso que o aluno confunde esses nomes com o animal. A letra B diz que os alvéolos com grande superfície de trocas gasosas permite a respiração pulmonar. Legal. E cutânea, mesmo nas espécies aquáticas. O erro está aqui, ó, respiração cutânea. Respiração pulmonar é sim uma característica para o nosso resuminho. A respiração cutânea nós estudamos em vertebrados do tipo anfíbios. Letra C. A principal excreta nitrogenada liberada é a ureia. Na verdade, não. A excreta liberada aqui vai ser o ácido úrico. Então, vamos anotar aqui, ácido úrico é a excreta nitrogenada. Animais que liberam ácido úrico são 3. Os insetos, os répteis e as aves. Esses animais são chamados de uricotélicos. Lembrando que o ácido úrico é insolúvel em água e tem baixa toxicidade. Já os animais que liberam ureia são os peixes cartilaginosos, os anelídeos, os mamíferos e os anfíbios. Esses seres vivos, vou colocar um aqui ó, em destaque, os mamíferos, são chamados de ureotélicos. Animais que liberam a ureia, liberam uma substância um pouco tóxica e solúvel em água, beleza? E para a gente completar essa ideia de excretas nitrogenadas, tem mais um grupo de animal. Então eu falei dos uricotélicos, dos ureotélicos, tem também os amoniotélicos, que são os peixes cartilaginosos, os invertebrados aquáticos. Eles liberam uma substância que é a amônia, uma substância nitrogenada muito tóxica e muito solúvel. Artrópodes aquáticos e peixes ósseos liberam amônia, são amoniotélicos. Anotou? E vamos para a nossa resposta correta, que é a letra D de dado. E diz para a gente que os répteis, como os quelônios aqui, a tartaruguinha, tem fecundação interna, todos eles têm, e a formação de ovo amniótico. Aí ele complementa, ó, esse ovo possui uma bolsa contendo líquido que envolve o embrião, que é o que nós chamamos de âmnio, né? Vamos lembrar a importância da fecundação interna? Ó, fecundação interna a gente tem que anotar sim no nosso resumo, porque é uma das características que permite os animais conquistarem o ambiente terrestre. Veja bem, antes da fecundação interna, a fecundação era externa, como acontece, por exemplo, nos anfíbios e na maioria dos peixes. Durante a fecundação externa, os gametas são lançados na água. Estão ali, na água. Imagina isso na Terra, não dá para fazer. Então, animais terrestres precisam fecundar os espermatozoides internamente no corpo das fêmeas,
para que esses gametas não se percam, não se desidratem. Isso é uma característica importante para a conquista do ambiente terrestre. Assim como o ovo amniótico. E como eu vou falar de ovo amniótico, é importante a gente resgatar que as aves também têm ovos amnióticos e seres vivos amnióticos têm características, têm estruturas em comum. No caso aqui ele está falando de uma bolsa que envolve o embrião. Vamos pensar então no embriãozinho sendo essa estruturazinha, a bolsa que envolve ele é o âmnio. Esse âmnio vai proteger o embrião de impactos porque guarda líquido, né? Então aqui fica cheio de líquido, hidratando o embrião, impedindo com que ele sofra choques mecânicos. Então é dupla proteção, né, de choques mecânicos e também da desidratação. Existe uma bolsinha em direção à cauda que se chama alantoide e uma bolsinha em direção à cabeça que se chama saco vitelínico. Todas essas estruturas estão envolvidas por uma membrana branca, meio que transparente, chamada córeo. E por último tem a casca do ovo, né? Ficou um ovo meio torto, mas eu acho que dá pra gente estudar cada uma das partes dele, tá? Começando de fora para dentro, casca. Casca do ovo tem bastante cálcio. E se tem bastante cálcio, vai ser utilizado pelo embrião. O embrião vai utilizando esse cálcio para formar seu esqueleto. Então, conforme o embriãozinho vai crescendo dentro do ovo amniótico, a casca vai ficando cada vez mais fina. O córeo, segunda estrutura, responsável, anota aí, pelas trocas gasosas. É o córeo que vai pegar o oxigênio, mandar o oxigênio de fora para dentro, para o embriãozinho usar na respiração celular, e vai excretar o gás carbônico, vai jogar fora o gás carbônico. Então, sim, todo ovo tem em sua casca poros microscópicos por onde acontecem trocas gasosas. A bolsinha verde aqui, ó, que está em direção à cabeça do embrião, é chamado saco vitelínico e ele é responsável por reservar o vitelo. O vitelo nada mais é do que os nutrientes que o embrião vai usar para se alimentar. Nutrientes básicos como proteína, carboidrato, lipídios, os nutrientes que ele precisa para formar suas células, para formar seus tecidos, formar seus órgãos. Saco vitelínico tem nutrientes. A bolsinha que o embrião tem em direção à sua cauda é o alantoide. E o alantoide é responsável por reservar as excretas. Imagina, um animalzinho está lá dentro do ovo, não tem onde jogar suas excretas, principalmente excreta nitrogenada, enquanto ele está ali se formando, precisa jogar dentro de um lixinho. Esse lixinho é o alantoide, tá bom? Aí nós chegamos naquela membrana que fica em volta do embrião, chamada âmnio. Esse âmnio, na mulher, é o que nós chamamos de bolsa, a bolsa amniótica, tudo bem? No caso aqui tem o âmnio que protege, como eu disse para vocês, de choques mecânicos e da desidratação. E por último, e não menos importante, o embriãozinho, que é um organismo 2N. Professor, eu sempre acho difícil esse conceito diploidia, 2N, N. Lembra, o embrião é um organismo formado por 2 gametas na fecundação. Cada gameta carregava um conjunto cromossômico. O conjunto cromossômico masculino é chamado de N. O feminino é chamado de N na genética. Por quê? São células haploides. Então, quando essas células se juntam, formam uma célula diploide, que é o zigoto, que, sofrendo mitoses, formam uma massa celular toda diploide, que é o embrião, e esse embrião dá origem ao novo animal, que também vai ser diploide, porque todas as suas células têm conjunto cromossômico masculino e feminino agrupados. Tudo bem? Então esse é o embriãozinho 2N. Entenderam? Espero que você tenha entendido a revisão sobre répteis. Nós sempre vamos aproveitar o máximo da questão para extrair e resgatar para aquele aluno que já aprendeu sobre esse assunto, revisar e aumentar sua inteligência, e para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar os répteis, no caso, começar a estudar
e entender um pouquinho sobre um grupo tão importante dentro do estudo de zoologia. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque quando vocês comentam, compartilham, curtem o vídeo que o professor faz, o YouTube entrega mais para mais pessoas, isso é legal. Lembrando que o professor está fazendo esse trabalho aqui para te ajudar, então ajuda o professor desse lado também. Ajuda o professor compartilhando o vídeo com outros amigos. Valeu? Deixe suas dúvidas nos comentários. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!